Salve, meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe a cada um de vocês nessa noite, meus irmãos. Hoje está trazendo uma palavra que seja para edificação das vossas vidas, que vocês possam receber a palavra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vou estar trazendo aqui uma palavra que está em Gênesis, versículo 39. Fala sobre José na casa de Potifar, né? A palavra diz assim, meus irmãos: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera o mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa. Comigo entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu, senão a ti. Porquanto nenhuma coisa me vendou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhes conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do carcereiro, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor, e o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo
o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele em tudo o que fazia. O Senhor prosperava. Amém, meus irmãos? Essa mensagem é muito linda, né? Ela é um pouquinho grande aqui, mas aqui é uma mensagem que nos mostra o quanto vale a pena, né? O quanto vale a pena você ser fiel a esse Deus. A um Deus que morreu para te salvar, né? A um Deus que ele enviou seu Filho, né? Seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, para que não pereça, mas venha ter a vida eterna, né? Enviou seu Filho, o próprio Jesus Cristo, né? Para morrer por nós, para nos salvar. E aqui José, ele foi muito jovem, ele foi levado, né? Ele foi levado pelos ismaelitas como escravo, né? E foi vendido como escravo ali pro carcereiro ali, pro chefe da guarda, né? Pro capitão da guarda de Faraó, né? Pro egípcio. E por quê? Por que José foi perseguido assim, né? Porque eram seus irmãos ali, desde os seus irmãos, das 12 tribos que veio ali, né? Dos filhos de Jacó, eles tinham inveja de José, eles tinham inveja, eles odiavam José, né? Porque ele era um dos filhos mais novos de Jacó, e Jacó o amava, né? Ele tinha uma túnica de várias cores, e ele já tinha visão, desde muito jovem, ele já tinha sonhos do Senhor mostrando, né? O que ia fazer na vida dele, a promessa que ia ser alcançada. E esse mesmo José aqui, é o José que se tornou governador, né, do Egito, né? E depois, mais na frente, salvou toda a sua família, né? Da fome que veio, né? 7 anos de seca. E mesmo ele sendo jovem, mais ou menos seus 15 anos, quando ele foi levado, né? Ele foi vendido, porque Deus já tinha um propósito na vida, ou seja, onde você quer que você esteja, Deus está contigo, somente creia, seja fiel a Ele. E José foi fiel a Deus em tudo. E quando ele chegou nesse lugar que ele foi vendido, o próprio egípcio ali, né, o capitão de Faraó, percebeu que Deus era com ele. Tudo que ele fazia se sucedia bem, né? Tudo que ele fazia prosperava, tudo, aonde ele colocava a mão. E até o próprio carcereiro, até o próprio, né, capitão da guarda aqui, esse homem egípcio, percebeu que Deus era com José, né? Mas por quê? Porque José, a gente vai ver, era um exemplo de obediência, né? Um exemplo de um verdadeiro cristão, né? Um homem temente a Deus, né? Mesmo jovem, o coração dele era voltado para o Senhor. E aqui a gente sabe que meio, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Mesmo José sendo escravo ali, Deus era com ele e prosperava em tudo. E ele era um rapaz jovem e bonito de aparência, né? Formoso, como a palavra diz, né? E a mulher de Potifar aqui, ela pôs os olhos em José, né? E queria obrigá-lo a deitar-se com ela, porém ele, fiel a Deus em primeiro lugar, né? E ao Senhor ali que tinha colocado ele sobre todas as coisas, né? E ela levantou um falso testemunho, né? Para você ver como é muito grave essa questão do falso testemunho, né? Por isso que o Senhor fala lá nos 10 mandamentos, né? Por causa dessas coisas, muitas vidas têm sido destruídas, muitas brigas, muitas divisões. E o inimigo, né, o Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, né? E nessa passagem a gente percebe isso aí, né? Que essa mulher, ela não foi correspondida, ela viu que José não era fiel a Deus e jamais ia se corromper. Ela levantou um falso testemunho contra ele, mas ele permaneceu firme, ou seja, e Deus justificou a vida dele pela fé, pela obediência. Então lembre-se disso, meus irmãos, na vida a gente passa provas, passa luta, mas seja fiel para com Deus, porque Ele é fiel contigo, somente creia. Então aqui essa passagem é muito linda, essa mensagem que nos mostra, né, José na casa de Potifar, glória a Deus, que diz aqui, né, aqui no versículo 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há nessa casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedeu, né? Me vedou, ou seja, não deixou nada, entregou tudo na mão dele, confiou tudo ali na mão de José, sobre a casa dele, né?
E ele fala, se não a ti, porquanto tu és mulher, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Tá vendo como é bonita essa passagem, é muito linda, né? Que ele falou, como que eu faria isso? Você é mulher do meu Senhor a quem eu sirvo. E outra coisa, jamais eu pecaria contra Deus. Porque sabia, José era um homem temente a Deus. Sabia, se estivesse deitando com a mulher ali, ele estava adulterando a mulher casada. E o demais, né? Na fraqueza da carne, como mostra aqui. Porque quem é temente a Deus sabe muito bem. Não é o que os outros vão falar ou deixar, mas é sua conduta pessoal com Deus, né? É pelas ações que você mostra se realmente você é temente a Deus, né? E aqui José, ele mostrou, mesmo sendo tentado, né? Que muitos de 10, de 100, de 10 de 100, um resiste. E o único que pode resistir é esse que tem o temor a Deus, que tem o Espírito Santo. Essas tentações, né? A gente vê aqui. E porque ele resistiu mal, o inimigo sobre aquela mulher ali, né? Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o que não se vê. O inimigo levantou falso testemunho contra ele, né? Que ele saiu correndo daquela mulher, ela ficou com as vestes ali, a capa dele puxou, né? Então ela levantou o falso testemunho sobre a vida dele. E aí a gente sabe, né, meu irmão? Ele continuou firme, fiel, e aonde ele foi lançado na prisão e aonde ele interpreta o sonho até ele chegar à presença do faraó, né? E se tornar o governador do Egito, né? Então Deus tem todo um trabalho na sua vida. Entenda isso, há uma história. Hoje você pode não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas amanhã você vai entender. O que eu posso te falar, meu irmão? Mesmo você não entendendo o que está acontecendo, procure obedecer a Deus, procura crer somente no Senhor, em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Espera o tempo do Senhor, que Ele cumprirá na tua vida. Mas para isso, lembre-se, você sereis provado para que seja aprovado, né? Então todos os dias nós somos provados, todo dia nós somos testados. Então peça sabedoria a Deus, obediência, obedeça de todo o coração, porque quem ama, obedece. Então José é um exemplo, né? Aqui que nos dá um exemplo de perseverança, um exemplo de servo de Deus, né? Então, meus irmãos, como o Tiago fala na passagem, resistir o mal que ele fugirá de vós, né? Mas como? Resistir o mal se sujeitando à presença de Deus. Porque automaticamente, se você resiste o mal, você vai buscar a Deus. E Ele é quem vai te cobrir debaixo das suas asas poderosas. Então, debaixo da palavra, né? Em louvores, em adoração, busca as coisas que vêm do alto, as coisas de Deus. E rejeita tudo que não presta, porque esse mundo já é do maligno. Por um prazer momentâneo, a tua alma está sendo condenada. Então, não se esqueça disso. Entenda isso. Então, José, mesmo sofrendo a falsa testemunha, calúnia, ele ficou firme e Deus cumpriu o que tinha para cumprir na vida dele. Por isso, meus irmãos, entenda isso. Nós somos testados. Mas se você crer no Senhor, se você permanecer firme, serás aprovado. Deus se agrada daqueles que o temem de todo o coração, que o busca, né? Que guarda seus mandamentos. Então, guardar os mandamentos é isso, ser fiel em tudo. Amém? Que essa mensagem fique para reflexões de vocês, que vocês possam colocar em prática na vida de vocês. Peçam força a Deus que Ele vos dá. Peça sabedoria que Ele vos dá. Deus tem prazer em dar sabedoria aos que buscam. Ele está de braço aberto. Somente quer que cada um de nós se arrependa e se achegue a Ele com toda a confiança e confie e espere o tempo dEle. Persista, não desista, porque Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele está nos dando mais uma oportunidade para que nós permanecemos firmes, amém? Então eu deixo essa mensagem nessa noite, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com vocês, nos lares de vocês, aonde vocês estiverem, aonde essa mensagem alcançar. Eu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus, que a graça dele chegue até vocês, que vocês possam abrir o coração e a mente para que Deus entre e faça morada nas suas vidas, que você continue fiel na presença do Senhor, seja fiel em tudo, porque Ele está convosco, o Senhor sagrado daqueles que continuam firmes, amém? Então não desista, somente confie no Senhor, espere o tempo do Senhor, que vier de calúnia, que vier de falso testemunho, somente ora e entrega ao Senhor, porque Ele é quem vai te justificar. Lembre-se disso, Deus Ele está vendo. Então seja sincero perante a Deus e você é sincero perante o seu próximo, tá bom? Lute,
lute contra si mesmo, contra as suas fraquezas, os pecados, se submetendo à vontade de Deus, que o demais Ele cuidará. Amém? Fiquem na santa paz. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.